A palavra é o bisturi da mente. Com ela, você pode extirpar o caos e esculpir um império, ou pode cortar as próprias veias da sua autoridade e sangrar até a irrelevância. A maioria das pessoas acredita que a inteligência é medida por diplomas pendurados na parede, por testes de QI elaborados ou pela capacidade de resolver equações complexas. Essa é a visão acadêmica estéril e ilusória do mundo. No campo de batalha da vida real, a verdadeira inteligência, a inteligência de um soberano, é medida pelo domínio absoluto sobre os próprios impulsos, e não há raio-x mais preciso da alma de um homem do que as palavras que ele escolhe quando está sob pressão. O seu vocabulário não é apenas um reflexo do seu pensamento, ele é o arquiteto da sua realidade. Cada frase que você pronuncia é um comando de software enviado ao seu subconsciente e ao universo ao seu redor. Se você carrega um vocabulário de escassez, vitimismo e submissão, você está literalmente programando o seu cérebro para falhar. Pessoas altamente inteligentes, aquelas que operam no nível da maestria mental e do estoicismo puro, possuem um filtro implacável antes das cordas vocais. Elas baniram certas expressões do seu dicionário com a mesma aversão que teriam por um copo de veneno. Se você quer parar de se auto-sabotar em público, se quer emitir uma frequência de poder inegável e se está pronto para descobrir as 15 frases proibidas que destroem o seu respeito e a sua capacidade de liderança, deixe o seu like agora. Esse clique é o selo de fogo nos seus lábios. Você está prestes a purificar a sua comunicação. Vamos começar a cirurgia. A primeira coisa que alguém inteligente jamais, sob nenhuma circunstância, permite que escape da sua boca é a frase: "Isso não é justo". Quando você diz que o mundo não é justo, você não está fazendo uma observação sociológica profunda. Você está choramingando como uma criança a quem negaram um doce. É a declaração suprema de imaturidade existencial. A inteligência real exige a aceitação de uma premissa brutal. O universo é caótico, predatório e absolutamente indiferente aos seus sentimentos. O mercado não liga para o seu esforço. A tempestade não desvia da casa do homem bom, e a doença não escolhe os perversos. Ao reclamar de injustiça porque um colega menos qualificado foi promovido, ou porque o seu negócio faliu por causa de uma crise econômica, você se coloca na posição de vítima passiva. Você entrega o seu poder às circunstâncias. O soberano estoico não exige que a vida seja justa. Ele exige que a sua própria postura seja inabalável. Quando confrontado com a injustiça, a pessoa inteligente analisa a assimetria do jogo, ajusta a estratégia e avança. Ela substitui o lamento inútil pela pergunta tática. Dado este cenário hostil, qual é o meu melhor movimento agora? Eliminar o conceito de justiça cósmica do seu vocabulário liberta uma quantidade colossal de energia que antes era gasta em ressentimento. Você deixa de ser o juiz choroso do mundo e passa a ser o jogador implacável do tabuleiro. A segunda frase que você deve incinerar da sua mente, pois ela é a âncora que afunda navios promissores e a ferrugem que corrói impérios, é: sempre foi feito assim. Essa é a canção de ninar da mediocridade. É a desculpa do burocrata, do preguiçoso e daquele cujo cérebro já começou a apodrecer em vida por falta de uso. Quando você justifica uma ação ou um processo dizendo que ele tem validade apenas pela sua antiguidade, você está declarando falência cognitiva. A pessoa inteligente entende que a inovação e a sobrevivência dependem da destruição contínua do passado. O mundo está em mutação hiperacelerada. O que era a melhor prática há 5 anos pode ser a receita do suicídio corporativo ou pessoal hoje. O soberano é um questionador nato. Ele não respeita a tradição apenas por ser tradição. Ele exige que a tradição prove a sua utilidade no tempo presente. Se não provar, ele a descarta sem piedade.
Em vez de se render ao dogma do sempre foi feito assim, a mente superior pergunta: existe uma maneira mais rápida, mais barata, mais silenciosa ou mais letal de fazer isso? Quem se apega aos métodos antigos por conforto emocional será esmagado por aqueles que não têm lealdade a nada, a não ser a eficiência absoluta. Nunca justifique a sua inércia com a história. Justifique as suas mudanças com a ambição do futuro. A terceira expressão banida do arsenal de um homem de alto valor é a rendição verbal suprema. Eu não tenho escolha. Esta é a maior mentira que você pode contar a si mesmo e dita com frequência suficiente, ela se torna uma prisão de ferro, forjada pelas suas próprias cordas vocais. Dizer que não tem escolha é o mecanismo de defesa do covarde para se eximir da responsabilidade pelas consequências da sua própria inação. Você odeia o seu emprego, mas diz que não tem escolha a não ser ficar. Você está em um relacionamento tóxico, mas diz que não tem escolha a não ser suportar. Mentira. Você sempre tem uma escolha. O que você não tem é a coragem de lidar com as consequências da escolha certa. O soberano entende o princípio da agência absoluta. Mesmo quando a vida o encurrala, mesmo que a única escolha seja entre duas tragédias, ele escolhe. Viktor Frankl, psicólogo estoico que sobreviveu aos campos de extermínio nazistas, provou que mesmo quando lhe tiram todas as liberdades físicas, a última liberdade humana permanece, a escolha da sua atitude interior diante das circunstâncias. Quando você substitui "eu não tenho escolha" por "eu estou escolhendo isso porque não quero pagar o preço da alternativa", você recupera a sua dignidade. Você pode até continuar no emprego ruim temporariamente, mas agora você sabe que é uma decisão estratégica provisória e não uma sentença de escravidão. A inteligência brilha na luz da autorresponsabilidade violenta. Perceba a teia invisível que conecta essas três primeiras frases. Não é justo, sempre foi feito assim, e eu não tenho escolha. São, no fundo, variações do mesmo vírus, o vírus da abdicação. Quando você usa essas frases, você está dizendo ao mundo que você não é o motor da sua vida, mas apenas a bagagem no porta-malas de um carro dirigido pelo acaso. Você está castrando a sua própria vontade de potência. A mente inteligente varre esse lixo verbal porque sabe que não pode se dar ao luxo de emitir fraqueza, nem mesmo no silêncio do seu diálogo interno. Ao eliminar essas palavras, a sua postura muda. O seu peito se estufa, o seu olhar se torna fixo. Você para de pedir permissão à realidade e começa a dar ordens a ela. Neste primeiro bloco, iniciamos a purificação do seu código mental. Você aprendeu que a justiça é uma ilusão para os fracos, que a tradição é frequentemente o escudo dos ignorantes e que a falta de escolha é a desculpa dos covardes. O diagnóstico foi implacável. Se você usava essas frases, você estava voluntariamente entregando as chaves do seu castelo. Mas essa é apenas a camada superficial. Existem frases ainda mais sutis, disfarçadas de humildade e educação, que estão minando a sua autoridade e te fazendo parecer inseguro toda vez que você abre a boca em uma negociação ou em um conflito. No próximo bloco, vamos explorar as coisas 4, 5 e 6, as máscaras da incompetência. Vou te ensinar por que a palavra tentar é a assinatura dos perdedores, como a negação da culpa destrói a confiança instantaneamente e porque declarar algo como impossível é apenas um atestado de miopia intelectual. Prepare-se para elevar o peso da sua palavra e dominar a arte da linguagem de comando. Você já eliminou o vitimismo escancarado e a adoração cega à tradição. Mas a mediocridade é um vírus resiliente. Ela se esconde nas dobras da boa educação e da prudência. A quarta coisa que alguém verdadeiramente inteligente jamais diz:
e que você deve extirpar do seu vocabulário com a violência de quem arranca uma erva daninha pela raiz, é a palavra "vou tentar". Yoda, o mestre fictício, estava absolutamente correto em sua lógica estoica. Faça ou não faça, não existe tentativa. Quando você diz a alguém, seja ao seu chefe, ao seu parceiro ou a si mesmo, que vai tentar fazer algo, você está, na verdade, assinando um contrato prévio com o fracasso. A palavra tentar é uma válvula de escape linguística. Ela carrega implícita a mensagem: eu vou fazer um esforço, mas se não der certo, não me culpe. Afinal, eu avisei que era apenas uma tentativa. É uma forma covarde de gerenciar expectativas para baixo. O soberano opera em um sistema binário de realidade. Ou o resultado é entregue ou não é. Não existe quase fiz. Não existe tentei muito. O mundo não remunera o esforço. O mundo remunera o resultado. Pessoas inteligentes sabem que o compromisso exige clareza absoluta. Em vez de dizer, vou tentar entregar o relatório até às 17 horas, elas dizem, eu entregarei o relatório até às 17 horas. Ou, não posso entregar até às 17 horas, mas entregarei às 19 horas. A eliminação do tentar força você a ser honesto sobre a sua capacidade e a sua agenda. Se você não pode fazer, diga não. Se você diz que vai fazer, faça, mesmo que tenha que sangrar para isso. A sua palavra deve ter o peso de uma lei física. Quando você remove a tentativa do seu dicionário, você remove a possibilidade de desculpas. Você se coloca na linha de fogo, e é exatamente nessa zona de perigo e responsabilidade que a confiança, a reputação e a competência real são forjadas. A quinta frase que denuncia imediatamente uma mente fraca, incapaz de liderar e indigna de respeito, é: não foi minha culpa. O instinto humano básico, herdado de nossos ancestrais que temiam ser expulsos da tribo, é o de desviar a culpa quando algo dá errado. O estagiário errou. O trânsito estava horrível. O cliente não explicou direito. Isso é patético. A inteligência superior compreende um princípio que os militares de elite chamam de propriedade extrema, extreme ownership. Se você está no comando de um projeto, de uma equipe ou da sua própria vida, tudo o que acontece sob a sua vigilância é culpa sua. Se o estagiário errou, a culpa é sua por não ter treinado ou supervisionado ele corretamente. Se o trânsito estava ruim, a culpa é sua por não ter previsto a variável e saído mais cedo. Se o cliente não explicou, a culpa é sua por não ter feito as perguntas certas para extrair a clareza necessária. Dizer, não foi minha culpa, pode aliviar o seu ego momentaneamente, mas destrói a sua autoridade permanentemente. Ao se eximir da culpa, você também se exime do poder. Pense nisso. Se a culpa é do trânsito, você é uma vítima do trânsito. Você não pode consertar o trânsito, mas se a culpa é sua, você tem o poder de mudar o seu comportamento. O soberano corre em direção à responsabilidade. Ele diz, o erro foi meu. Aqui está o que aconteceu, e aqui está como vou garantir que nunca mais aconteça. Essa postura choca as pessoas, porque é rara. Em um mar de dedos apontados para os outros, o homem que aponta o dedo para o próprio peito e assume o fardo se destaca como um gigante moral. A inteligência não está em nunca errar, mas em nunca terceirizar o aprendizado que vem do erro. A sexta expressão proibida, que atua como um freio de mão puxado na estrada da evolução, é: isso é impossível. A história da humanidade é, essencialmente, a lista de coisas que eram impossíveis até que alguém inteligente e obstinado decidiu fazê-las. Voar era impossível. Falar com alguém do outro lado do mundo instantaneamente era impossível. Curar certas doenças era impossível. Quando você declara que algo é impossível, você não está descrevendo a realidade. Você está descrevendo as limitações da sua imaginação e da sua competência atual. É uma declaração de arrogância suprema.
pois pressupõe que, se você não consegue ver uma solução, então a solução não existe. A pessoa inteligente substitui o ponto final do é impossível pelo ponto de interrogação do como isso pode ser feito. Ela muda o foco do bloqueio para a estratégia. Talvez seja impossível com o orçamento atual, ou com o prazo atual, ou com a tecnologia atual. Mas sob quais condições seria possível? O soberano entende que impossível é apenas uma opinião, geralmente emitida por pessoas preguiçosas que não querem ter o trabalho de pensar fora da caixa. Ao banir essa palavra, você força o seu cérebro a entrar no modo de resolução de problemas. Você se torna um possibilitador. Enquanto a massa medíocre para diante do muro dizendo não dá, você está procurando a porta, a escada ou a dinamite. A inteligência é a capacidade de ver caminhos onde os outros veem apenas barreiras. Se você quer ser respeitado como um visionário, nunca use a palavra que cega a visão. A conexão profunda entre vou tentar, não foi minha culpa e é impossível, reside na fuga da realidade. Essas 3 frases são mecanismos de defesa para proteger o ego frágil da dor do fracasso, da dor da crítica e da dor do esforço cognitivo. Tentar protege do compromisso. Não foi minha culpa, protege da responsabilidade. Impossível protege do trabalho duro. O homem inteligente, o soberano, rejeita essa proteção. Ele prefere a dor do crescimento à anestesia da estagnação. Ele sabe que a linguagem molda a percepção. Se você fala como um impotente, você se torna um impotente. Se você fala como um agente de transformação, a realidade começa a se dobrar ao seu redor. Observe os grandes líderes, os grandes empresários, os grandes conquistadores. Você raramente ou nunca ouvirá essas palavras saírem de suas bocas em momentos decisivos. Eles não tentam, eles fazem, eles não culpam, eles resolvem. Eles não aceitam o impossível, eles o redefinem. Ao eliminar essas 3 máscaras da incompetência, você notará uma mudança imediata na forma como as pessoas te tratam. A sua palavra ganha peso. Quando você diz, eu farei, as pessoas acreditam, porque sabem que você não tenta. Quando algo dá errado, elas confiam em você para consertar porque sabem que você não foge da culpa. E quando um desafio gigante aparece, elas olham para você em busca de direção, porque sabem que você não se intimida com o impossível. Você se torna o ponto de referência, o pilar de sustentação em um mundo líquido e covarde. Neste segundo bloco, removemos as muletas linguísticas que te mantinham manco. Você aprendeu que a tentativa é uma mentira, que a culpa é um ativo de poder e que o impossível é apenas um desafio mal formulado. O diagnóstico de competência foi feito. Se você usava essas frases, você estava sinalizando insegurança e falta de liderança. Agora, você limpou o terreno. Mas a inteligência não é apenas sobre competência técnica e responsabilidade. É também, e talvez principalmente, sobre inteligência social e emocional. Existem frases que você diz achando que está sendo esperto, ou engraçado, ou superior, mas que na verdade estão destruindo a sua imagem e fazendo com que todos ao seu redor te odeiem secretamente. No próximo bloco, vamos explorar as coisas 7, 8 e 9, o suicídio social. Vou te ensinar por que dizer eu avisei é o caminho mais rápido para ficar sozinho, como a frase sem ofensa, mas é um insulto garantido e por que isso pode ser uma ideia idiota. Destrói a sua credibilidade antes mesmo de você começar a falar. Prepare-se para aprender a diplomacia dos reis e a elegância do silêncio estratégico. Você blindou a sua mente contra a vitimização e assumiu a propriedade extrema das suas ações. Você é um tanque de guerra na execução.
Mas um tanque de guerra pode ser facilmente destruído se o seu comandante for um idiota social que atira nos próprios aliados por pura vaidade. A inteligência superior não é apenas sobre o que você consegue fazer, é, criticamente, sobre como você navega no complexo ecossistema humano, sem criar inimigos desnecessários e sem corroer o respeito que os outros têm por você. A sétima coisa que alguém verdadeiramente inteligente risca do seu vocabulário, e que é o equivalente a jogar ácido no rosto de uma parceria, é a frase "eu te avisei". Esta é a masturbação do ego em sua forma mais pura e destrutiva. Quando um colega, um amigo ou um parceiro comete um erro que você havia previsto, a pessoa já está em estado de sofrimento, vulnerabilidade e, muitas vezes, vergonha. A casa está pegando fogo. Dizer "eu avisei" nesse momento não apaga o incêndio. É apenas você dançando na frente das chamas com um megafone para provar que o seu intelecto era superior. É chutar o cachorro morto. A pessoa inteligente, o soberano, reprime esse impulso vaidoso com força bruta. Ele entende que a verdadeira liderança não busca o crédito pela previsão do desastre, mas sim a solução para o rescaldo. Em vez de esfregar o erro na cara do outro, ele pergunta: onde estamos agora e como resolvemos isso? O silêncio sobre o seu acerto anterior vale 1000 vezes mais do que o troféu barato do "eu estava certo". Ao omitir o "eu te avisei", você preserva a dignidade do outro. E é essa preservação que transforma um colega derrotado em um aliado leal para a vida toda. A inteligência prefere a lealdade à vaidade. Se você quer ser a pessoa que todos procuram na crise, em vez daquela de quem todos fogem, deixe o seu like agora. Você está aprendendo a diferença entre ter razão e ter poder. A oitava frase que atua como um veneno silencioso na sua comunicação é a covardia disfarçada de cortesia. Sem ofensa, mas... Entenda uma lei universal da linguística humana. Tudo o que vem antes do "mas" é uma mentira. Quando você diz "sem ofensa", o cérebro do seu ouvinte imediatamente aciona os alarmes de defesa, porque ele sabe, com certeza absoluta, que uma ofensa está a caminho. Essa frase é o escudo de papel de quem não tem a espinha dorsal para fazer uma crítica direta e respeitosa. Você quer dizer algo duro, mas quer se proteger das consequências emocionais dessa dureza. A pessoa inteligente não joga esse jogo passivo-agressivo. O soberano sabe que se a crítica é necessária, verdadeira e construtiva, ela não precisa do amortecedor falso do sem ofensa. Ele entrega a verdade de forma limpa, objetiva e focada no problema, não na pessoa. Em vez de dizer "sem ofensa, mas o seu projeto está horrível", ele diz: "Este projeto não atinge o padrão que precisamos nestes 3 pontos específicos. Como podemos melhorar?" Se, por outro lado, o que você vai dizer é apenas um insulto disfarçado ou uma opinião inútil que só serve para ferir, a inteligência dita a única regra válida: cale a boca. A frase "sem ofensa, mas" é a assinatura do fraco que quer a satisfação de bater, mas exige imunidade contra o revide. Remova isso do seu arsenal e passe a falar com a clareza de quem assume o peso de cada palavra. A 9ª expressão que destrói a sua autoridade, antes mesmo de você expor o seu pensamento, é o autossabotamento explícito. Isso pode ser uma ideia idiota, mas... Ou, eu não sou um especialista, mas... Por que você exigiria a atenção de uma sala inteira para compartilhar algo que você mesmo acabou de rotular como idiota ou desqualificado? Esse é o mecanismo de defesa da insegurança profunda. Você teme a rejeição, o riso ou a crítica, então decide atirar no próprio pé primeiro, achando que isso vai diminuir o impacto caso a ideia seja realmente rejeitada. O que você faz, na prática, é programar a mente dos seus ouvintes para não levarem a sua ideia a sério. Você envenena o poço antes de oferecer a água. A inteligência exige postura.
Se você analisou uma situação e teve uma ideia, apresente-a com convicção e deixe que o mérito da ideia se defenda sozinho no campo de batalha do debate. O soberano fala no afirmativo. Ele diz: eu proponho que façamos este teste, ou aqui está uma perspectiva diferente para analisarmos. Se a ideia for refutada, ótimo, o grupo encontrou uma falha e todos avançam. Mas nunca peça desculpas por pensar. Nunca coloque um aviso de incompetência na própria testa para tentar se proteger da crítica. A coragem intelectual é o pré-requisito da inovação, e a coragem não sussurra pedidos de desculpa antes de atacar. A conexão oculta entre essas 3 frases do suicídio social, eu avisei, sem ofensa, pode ser idiota, é a tirania do ego e do medo. No eu avisei, o ego precisa esmagar o outro para se sentir superior. No sem ofensa, o medo do conflito faz com que você se esconda atrás de uma falsa polidez. No ideia idiota, o medo da rejeição te faz rejeitar a si mesmo antes que os outros tenham a chance de fazê-lo. A inteligência de alto nível, a mente soberana, é aquela que subjugou o próprio ego. O homem inteligente não precisa pisar em ninguém para saber a própria altura. Ele não foge do conflito necessário, pois sabe que o atrito gera calor e luz, e ele não teme a rejeição de uma ideia, pois ele não se confunde com as suas ideias. Ele é o pensador, não o pensamento. Quando você limpa o seu vocabulário dessas muletas emocionais, a sua comunicação se torna assustadoramente limpa, direta e magnética. As pessoas começam a ouvir você de forma diferente, não apenas pelo que você diz, mas pela firmeza inabalável do espaço de onde as suas palavras vêm. Neste terceiro bloco, você desarmou as bombas que plantava nas próprias relações. Você aprendeu que esfregar a razão na cara alheia custa a lealdade, que a falsa cortesia é covardia e que a autodepreciação destrói a autoridade instantaneamente. O diagnóstico social foi concluído. Você estava usando palavras para proteger os seus sentimentos em vez de usá-las para construir poder e respeito. Agora o seu canal de comunicação está limpo de insegurança. Mas a prova de fogo da inteligência ocorre quando a pressão do trabalho, do cansaço e das obrigações aumenta. Como a mente brilhante lida com a sobrecarga sem se transformar em um funcionário medíocre e ressentido. No próximo bloco, vamos explorar as coisas 10, 11 e 12, a fuga do dever e o vitimismo corporativo. Vou te ensinar por que a frase "isso não é problema meu" é o atalho para a obsolescência, como a desculpa "ninguém me avisou" revela a sua total falta de iniciativa e por que dizer "eu não sou pago para isso" é a garantia absoluta de que você continuará pobre e ignorado. Prepare-se para aniquilar a mentalidade de operário de linha de montagem e adotar a visão de dono do mundo. Você limpou a sua comunicação do vitimismo existencial e desarmou as armadilhas de ego que destruíam as suas alianças. Mas a guerra pelo respeito e pelo poder não se vence apenas sendo um diplomata agradável. Ela se vence no campo da execução sob pressão. Quando o caos se instala no ambiente de trabalho, nos negócios ou na gestão da própria família, a mediocridade entra em pânico e busca desesperadamente um esconderijo. A 10ª coisa que alguém verdadeiramente inteligente jamais diz, a frase que funciona como uma declaração pública de obsolescência é: "Isso não é problema meu." O homem fraco opera com viseiras. Ele acredita que o seu valor está restrito à descrição exata do seu cargo ou papel. Se um incêndio começa na sala ao lado, ele cruza os braços e assiste as chamas subirem, justificando a própria inércia com o fato de que não foi contratado como bombeiro. O que ele não percebe, na sua estupidez tática, é que se o navio afundar, o lado dele também vai para o fundo do oceano. A inteligência superior, a mente do soberano, possui a visão de dono. Para o dono,
Tudo é problema dele se o resultado final estiver ameaçado. Isso não significa que ele vai microgerenciar ou fazer o trabalho dos outros, mas significa que ele vai sinalizar o erro, propor a rota de fuga ou liderar a resolução. Quando você elimina o "não é problema meu", você para de ser visto como uma engrenagem substituível da máquina e passa a ser visto como o arquiteto do sistema. Pessoas que resolvem problemas que não lhes pertencem são promovidas, tornam-se sócias, conquistam mercados e constroem impérios, simplesmente porque a liderança verdadeira não reconhece fronteiras departamentais. Se você quer parar de se esconder atrás de burocracia e começar a ser a força motriz irrefreável do seu ambiente, deixe o seu like agora. Esse clique é o fim da sua mentalidade de escassez. Você está assumindo o leme. A 11ª frase, o hino nacional dos reativos e o escudo de papel dos incompetentes, é a clássica desculpa. Ninguém me avisou. Ou sua variação letal, eu não sabia. Em plena era da informação, onde o conhecimento do mundo inteiro está a poucos cliques de distância, alegar ignorância como defesa é uma confissão de preguiça intelectual absurda. O funcionário medíocre, a pessoa de mente estreita, espera que a informação seja mastigada e colocada na sua boca. Ele espera o memorando perfeito, o treinamento perfeito e a instrução perfeita. Quando falha, ele aponta o dedo para a falta de comunicação alheia. O soberano age de forma diametralmente oposta. Ele entende que a antecipação é a essência da inteligência. Ele caça a informação. Ele lê o ambiente, percebe as entrelinhas, faz as perguntas difíceis antes que a crise estoure e procura os dados que estão faltando. O homem inteligente assume que a comunicação sempre será falha e toma para si a responsabilidade de garantir o alinhamento. Se você não sabia de algo crítico, a falha primordial foi sua, por não ter perguntado, não ter pesquisado ou não ter construído as pontes necessárias para que a informação chegasse até você. Eliminar o "ninguém me avisou" força você a sair da postura de presa que reage ao ambiente e entrar na postura de predador que mapeia o território. O respeito é dado àquele que prevê a tempestade, não àquele que reclama que não recebeu a previsão do tempo. A 12ª expressão, talvez a mais destrutiva do ponto de vista da riqueza e da ascensão pessoal, é o decreto absoluto da pobreza mental. Eu não sou pago para isso. Esta é a assinatura da mentalidade transacional, a crença mesquinha de que você só deve entregar o mínimo esforço necessário, equivalente ao cheque que recebe no final do mês. Pessoas que operam nesse nível de cálculo operário passam décadas no mesmo cargo, com a mesma renda, reclamando que o mundo não valoriza o seu talento. O soberano, dotado de inteligência financeira e estratégica, joga o jogo a longo prazo. Ele entende a lei do superentrega, the over-delivery. Você deve trabalhar primeiro pelo valor que deseja ter amanhã e não pelo salário que tem hoje. Se você entrega apenas pelo que é pago, você é um custo justo. Se você resolve problemas de chefia, pensa como diretor e age com a audácia de um acionista mesmo ganhando como assistente, você se torna um ativo inestimável. Você não faz a mais para enriquecer o chefe. Você faz a mais para forjar o próprio aço, para testar as próprias capacidades e para tornar a sua presença tão indispensável que o mercado será obrigado a lhe pagar o que você dita, seja lá ou na empresa concorrente. O homem inteligente nunca diz que não é pago para algo, porque ele sabe que está pagando a si mesmo com a experiência, a rede de contatos e a reputação que esse esforço extra gera. A sua conta bancária de amanhã é o resultado do trabalho que você fez de graça hoje. A conexão oculta entre "não é problema meu", "ninguém me avisou" e "não sou pago para isso" é a terrível fuga do dever. O ser humano fraco odeia o dever. Ele quer os direitos, os bônus, o título e a glória.
mas foge do peso da coroa. Essas 3 frases são mecanismos de evasão. Elas transferem o fardo da realidade para os ombros de terceiros, seja o colega, o chefe ou o universo. Quando a sua linguagem é infestada por essas evasivas, você emite uma frequência de baixíssima confiabilidade. Os grandes investidores, os grandes líderes e os parceiros de alto valor farejam essa mentalidade de longe e a rejeitam imediatamente. Eles procuram aliados que corram em direção ao incêndio, não ratos que abandonam o navio na primeira rachadura. Ao banir esse vitimismo corporativo do seu vocabulário, você instantaneamente se separa de 95% da população que passa a vida batendo ponto e esperando a sexta-feira. A sua inteligência brilha não apenas na sua capacidade técnica, mas na sua fome implacável por dominar a própria arena. Neste 4º bloco, você demitiu a mentalidade de operário ressentido. Você aprendeu que ignorar problemas paralelos é miopia letal, que esperar ser avisado é covardia passiva e que trabalhar apenas pelo salário atual é o suicídio da sua ambição. O diagnóstico de execução foi brutal. Você não é uma vítima do seu emprego ou do seu mercado. Você é o único arquiteto do seu valor. Agora o seu código de conduta está limpo da inércia. Mas resta a prova final. As últimas 3 frases proibidas. O núcleo duro da sabedoria estoica e da inteligência de pico. No próximo e último bloco, vamos explorar as coisas 13, 14 e 15. A soberba e a cegueira fatal. Vou te ensinar por que dizer "eu já sei" é fechar as portas da percepção, como atribuir vitórias à sorte castra o seu poder pessoal e por que usar a frase "eu não me importo" quando você realmente se importa é a maior traição que você pode cometer contra a sua própria alma. Prepare-se para a consolidação do código e para o juramento do soberano. Chegamos ao último nível da cidadela mental. Você já cortou as desculpas operárias, os escudos de papel da falsa diplomacia e o choro do vitimismo. Você está operando em uma frequência de responsabilidade que aterroriza os fracos. Mas existe um inimigo final, um parasita silencioso que infecta especificamente aqueles que já alcançaram algum nível de sucesso ou conhecimento: a soberba e a cegueira fatal. A 13ª frase que jamais cruza os lábios de uma pessoa verdadeiramente inteligente é a declaração de morte cognitiva. Eu já sei. O filósofo estoico Epicteto cravou uma das maiores verdades da humanidade há 2000 anos. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Quando alguém te apresenta uma ideia, uma crítica ou uma perspectiva diferente e a sua resposta automática é "eu já sei", você bateu a porta na cara da realidade. O seu ego, inflado e frágil, prefere a ilusão da onisciência ao desconforto do aprendizado. O homem comum usa o "eu já sei" para interromper o outro e demonstrar superioridade. Ele quer o troféu de ser o mais inteligente da sala. O soberano, dotado de uma inteligência predatória, quer os dados. Ele sabe que mesmo em um mar de informações conhecidas, pode haver uma única gota de sabedoria nova que mudará o jogo. Em vez de dizer "eu já sei", a mente de elite diz "me conte mais" ou "qual é o seu ângulo sobre isso?". O verdadeiro mestre sempre mantém a mente de principiante. Ele absorve, analisa e filtra em silêncio. Ao eliminar o "eu já sei", você para de defender o seu conhecimento passado e abre espaço para a genialidade futura. Você se torna um buraco negro de informações, enquanto os arrogantes morrem de fome trancados em suas próprias certezas. Se você está pronto para abandonar o pódio do "sabe tudo" e assumir a postura letal do eterno caçador de sabedoria, deixe o seu like agora. Esse clique é a sua admissão de que o aprendizado nunca termina. A 14ª frase é uma sabotagem bizarra que a sociedade nos ensinou a usar como prova de falsa humildade. Foi sorte.
Você trabalha 14 horas por dia, sacrifica os seus fins de semana, estuda enquanto os outros dormem, corre riscos calculados que fariam um homem normal ter um ataque de pânico, e quando finalmente vence, fecha o grande contrato ou atinge o corpo dos sonhos, alguém te parabeniza e você abaixa a cabeça e diz: "Ah, dei sorte." Isso é um crime contra a sua própria história. A inteligência repudia a falsa humildade tanto quanto repudia a arrogância. Dizer que o seu sucesso foi sorte é castrar o seu poder pessoal em praça pública. É dizer ao seu subconsciente que você não está no controle, que o universo jogou os dados e você calhou de ganhar, e que, portanto, você pode perder tudo amanhã pelo mesmo acaso. Sorte é o nome que os vagabundos dão ao esforço que eles não viram você fazer. O soberano reivindica as suas vitórias. Quando parabenizado, ele olha nos olhos, dá um aperto de mão firme e diz simplesmente: "Obrigado, deu muito trabalho." Ele reconhece o privilégio de ter saúde e oportunidade, mas nunca terceiriza o mérito da execução. Ao banir a palavra sorte para justificar o seu sucesso, você internaliza a sua competência. Você cura a síndrome do impostor. Você constrói um alicerce de autoconfiança indestrutível, porque você sabe, com a frieza da matemática, que a sua vitória foi fabricada e não sorteada. A 15ª e última expressão é a maior traição que você pode cometer contra a sua própria alma, a máscara do niilismo covarde. Eu não me importo. Vivemos em uma cultura que glorifica a apatia. Existe uma falsa noção de que quem se importa menos tem mais poder, de que demonstrar entusiasmo, paixão ou dor é fraqueza. Então, o homem moderno falha em um projeto e diz: "Eu não me importava com isso mesmo." Ele é rejeitado por uma mulher e diz: "Ela não importa." Ele vê a sua vida desmoronar e veste a máscara do cinismo, agindo como se fosse cool e intocável. Mentira. Se você gastou tempo, energia e esperança naquilo, você se importa. Dizer "eu não me importo" quando o seu coração está sangrando é fugir da dor da derrota. A pessoa inteligente sabe que a dor é o maior professor do universo. O soberano sente a dor do fracasso em sua plenitude. Ele não foge para a apatia. Se um projeto afunda, ele diz a si mesmo: "Isso doeu profundamente porque eu me importava muito. Agora, o que eu aprendo com isso?" A coragem de se importar é o que gera a energia para construir impérios. Quem não se importa com nada, não constrói nada. Ao retirar a armadura do cinismo e admitir o que realmente tem valor para você, você se torna vulnerável. Sim, mas vulnerável como um guerreiro que tira o capacete para enxergar melhor o campo de batalha. O cinismo é a anestesia dos covardes. O soberano escolhe sentir a vida na pele, porque é só através dessa sensibilidade brutal que ele descobre pelo que vale a pena lutar até a morte. A síntese destas 15 coisas que uma pessoa inteligente nunca diz revela o segredo final da soberania mental. O seu vocabulário não é feito apenas de palavras, ele é feito de correntes ou de chaves. Cada vez que você reclamava de injustiça, dizia que ia tentar, culpava os outros, dava desculpas ou fingia apatia, você estava trancando uma porta do seu próprio potencial. O homem reativo fala para se defender, para justificar a própria inércia e para massagear o próprio ego. O homem soberano, de inteligência suprema, fala estritamente para comandar a realidade. A linguagem dele é afirmativa, responsável, grata e brutalmente honesta. Ele não teme o silêncio e não desperdiça som. Quando ele abre a boca, a realidade ao redor se alinha, porque ele eliminou todas as palavras de hesitação e fraqueza. Agora, chegou o momento do seu juramento do soberano. O conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento para intelectuais frustrados. Você absorveu o código da inteligência, mas agora precisa instalá-lo permanentemente na sua mente. A partir deste segundo,
a sua comunicação muda. Você declara guerra ao vitimismo verbal e à mediocridade linguística. Vá aos comentários agora e grave na pedra digital a frase que define a sua nova identidade, o código-fonte da sua nova realidade. O seu mantra de poder absoluto é: eu sou o guardião da minha boca e o arquiteto do meu destino. A minha palavra é a minha lei. Escreva e sinta o zíper fechando as portas da desculpa e abrindo os portões do seu império. Deixe o seu like se você escolheu a responsabilidade brutal em vez do conforto medíocre. Inscreva-se no canal para manter a sua mente afiada como uma lâmina e o seu vocabulário blindado contra o pensamento de manada. A inteligência não é um dom divino inalterável, é um jardim que você poda todos os dias e a tesoura mais afiada que você possui é a sua própria língua. Fale como um rei e o mundo lhe entregará uma coroa. Vá e domine. Até a próxima, no topo. Imagine que você está tentando segurar um punhado de areia fina na praia. Se você mantém a mão aberta e relaxada, a areia permanece ali, abundante e segura. Mas no momento em que você fecha o punho com força, tentando desesperadamente controlar cada grão, a areia começa a escorrer entre os seus dedos. Quanto mais força você aplica, mais rápido você perde o que queria segurar. Essa imagem simples é a descrição exata da sua vida hoje. Você vive em um estado de tensão crônica, acreditando na mentira que a Matrix te contou desde o berço, a de que o sucesso é o resultado direto do sofrimento, da força bruta e da obsessão ansiosa. Você corre atrás do dinheiro e ele parece sempre estar um passo à frente, inalcançável. Você persegue o afeto das pessoas e elas se afastam, sentindo o cheiro da sua carência. Você luta contra a insônia e o sono desaparece. Você vive na frequência do esforço reverso. Em 2026, a maioria dos homens são caçadores exaustos, correndo em esteiras ergométricas, suando sangue para chegar a lugar nenhum. Eles não entendem que a realidade opera como um espelho. Se você corre em direção a ela com cara de desespero, a imagem no espelho corre de volta com a mesma intensidade. Se você sente que a sua vida é uma luta constante contra a correnteza, se você está cansado de forçar portas que deveriam se abrir sozinhas e quer aprender a física secreta da atração magnética, deixe o seu like agora. Esse gesto é o seu primeiro suspiro de alívio. É o sinal de que você decidiu parar de perseguir borboletas no meio do mato para começar a construir o jardim que as atrai. Vamos desativar o modo de perseguição e ativar o protocolo do imã. A premissa fundamental que você deve gravar na sua alma é: o desespero tem cheiro, e é um cheiro que repele tudo o que é bom. Na dinâmica social, financeira e espiritual, a necessidade é interpretada como baixo valor. Pense nisso. Quando um vendedor tenta te empurrar um produto com insistência demais, suando frio, implorando pela venda, qual é a sua reação instintiva? Você recua. Você desconfia. Você pensa: se isso fosse bom mesmo, ele não precisaria forçar tanto. Agora, aplique isso à sua vida. Quando você age com a energia de "eu preciso que isso dê certo, senão eu morro", você está gritando para o universo que você está em estado de falta. E a lei da ressonância é implacável. A falta atrai mais falta. O soberano entende que o segredo do poder não é a força, mas o desapego estratégico. Ele opera na frequência da preferência, não da necessidade. Eu prefiro ter isso, mas eu não preciso disso para ser quem eu sou. Essa sutil mudança de postura altera toda a gravidade da situação. Quando você solta a corda do cabo de guerra, o outro lado cai. Quando você para de perseguir, o objeto do seu desejo para de correr e olha para trás, curioso. O relaxamento não é preguiça. É uma demonstração de confiança absoluta na sua própria competência e na ordem natural das coisas. O inimigo que enfrentamos aqui é a cultura do hustle tóxico.
A Matrix glorifica o homem ocupado, o homem estressado, o homem que dorme 4 horas por noite e vive à base de cafeína e ansiedade. Ela te diz que se você não está sofrendo, você não está merecendo. Isso é uma programação de escravidão. Eles querem que você acredite que a vida é uma batalha sangrenta para que você continue gerando energia para o sistema através do seu medo. Mas olhe para os verdadeiros mestres, para os bilionários soberanos, para os monges iluminados ou para os atletas de elite no momento do recorde. Eles não estão tensos, eles estão em flow, eles estão relaxados. A ação deles é fluida, precisa e sem atrito. Eles não estão lutando contra a realidade, eles estão dançando com ela. O soberano sabe que a tensão muscular e mental é um freio de mão puxado. Você não consegue dirigir uma Ferrari em alta velocidade com o freio de mão puxado. Relaxar é soltar o freio, é permitir que a potência do seu motor real flua sem a resistência do seu medo. Precisamos falar sobre a lei do esforço reverso. O filósofo Alan Watts e o escritor Aldous Huxley descreveram este fenômeno. Quanto mais você tenta conscientemente fazer algo que deveria ser natural, mais difícil se torna. Tente se obrigar a dormir. Tente se obrigar a ser espontâneo. Tente se obrigar a lembrar de um nome esquecido. O esforço consciente cria tensão, e a tensão bloqueia o acesso aos recursos do seu subconsciente. A vida funciona melhor quando você sai do caminho. O homem moderno é um microgerenciador neurótico do universo. Ele quer controlar cada variável, cada opinião alheia, cada flutuação do mercado. Isso é arrogância. O soberano pratica a entrega tática. Ele faz a parte dele com excelência e depois se retira emocionalmente do resultado. Ele planta a semente e vai cuidar da sua vida, em vez de desenterrar a semente a cada 5 minutos para ver se ela já brotou. Essa confiança no processo é o que permite que a semente cresça. O relaxamento é o adubo da realização. A metáfora que melhor descreve essa mudança de paradigma é a diferença entre caçar e armadilhar. O caçador amador corre pela floresta fazendo barulho, assustando as presas, gastando energia vital e voltando para casa frustrado e faminto. O caçador-mestre, o soberano, estuda o terreno, constrói uma armadilha perfeita, posiciona-se estrategicamente e espera. Ele relaxa, ele confia na sua engenharia. A presa vem até ele, o dinheiro vem até ele, as oportunidades vêm até ele. Por quê? Porque ele criou um ecossistema de valor onde é inevitável que essas coisas apareçam. Ele trocou a energia cinética da correria pela energia potencial da estrutura. Relaxar e deixar vir não significa sentar no sofá e esperar um milagre. Significa construir as represas certas e deixar que a água do rio, a realidade, encha os seus reservatórios naturalmente. É a substituição da força bruta pela inteligência estrutural. O clímax deste diagnóstico é a compreensão de que a sua ansiedade é um repelente de prosperidade. Tudo no universo é energia e vibração. A ansiedade vibra na frequência do medo e da escassez. Quando você está tenso, o seu campo eletromagnético, sim, a sua presença, transmite um sinal de perigo e instabilidade. Pessoas ricas, saudáveis e felizes evitam instabilidade. O dinheiro evita instabilidade. O amor evita instabilidade. Por outro lado, a calma vibra na frequência da abundância e da segurança. Quando você está relaxado, você transmite: está tudo sob controle. Eu tenho tanto que não preciso me preocupar. Isso é magnético. As pessoas querem estar perto dessa energia. As oportunidades colam em você porque você oferece um porto seguro no meio do caos. Relaxar é, portanto, a estratégia de negócios e de vida mais agressiva que existe. É a decisão de se tornar um farol estável em vez de um barco à deriva.
Neste primeiro bloco, desmantelamos a mentira de que o esforço sofrido é o único caminho. Você entendeu que o desespero tem cheiro, que a tensão é um bloqueio e que a perseguição afasta o objeto do desejo. Você percebeu que a verdadeira produtividade nasce do fluxo, não da força. O diagnóstico foi dado, você tem operado com o freio de mão puxado pela ansiedade, mas soltar esse freio exige coragem. Exige confiar que se você parar de correr, o mundo não vai desabar. Ele vai finalmente te alcançar. No próximo bloco, vamos mergulhar na física da não-ação, Wu Wei. Vou te explicar como os antigos estrategistas chineses e os modernos atletas de alta performance usam o princípio de fazer nada, mas deixar nada por fazer. Vamos aprender a alinhar a sua vela com o vento do universo em vez de remar contra a tempestade. Prepare-se para aprender a arte de vencer sem lutar. Imagine um homem se afogando em um rio agitado. O instinto dele grita para que ele lute contra a água, bata os braços freneticamente e tente nadar contra a correnteza para voltar ao ponto de onde caiu. Quanto mais ele luta, mais ele engole água, mais os seus músculos queimam e mais rápido ele afunda. A morte dele é causada pelo seu próprio esforço. Agora, imagine um segundo homem na mesma situação. Ele entende a física da água. Ele sabe que a correnteza é mais forte do que ele. Em vez de lutar, ele relaxa o corpo, enche os pulmões de ar e boia. Ele permite que a correnteza o leve, usando apenas pequenos movimentos estratégicos para se manter à tona e se dirigir diagonalmente para a margem. Ele sobrevive não porque lutou contra o rio, mas porque usou a força do rio a seu favor. A maioria dos homens em 2026 está se afogando na própria vida porque está tentando nadar contra a correnteza da realidade. Eles acreditam que a luta valida a existência. Mas o soberano opera sob uma lei diferente, conhecida pelos antigos taoístas como Wu Wei, a ação sem esforço. Isso não é preguiça, passividade ou resignação. É a arte suprema de cortar o aço como se fosse manteiga. É a habilidade de realizar grandes feitos sem a fricção interna da ansiedade. Se você sente que cada passo seu custa o dobro da energia que deveria, se você quer aprender a entrar no estado de fluxo, onde o tempo desaparece e o sucesso acontece sozinho, deixe o seu like agora. Você está prestes a trocar a força bruta pela alavancagem cósmica. Vamos aprender a navegar em vez de remar. A essência do Wu Wei é a eficiência da natureza. Olhe para uma árvore. Ela não faz força para crescer. Ela não tem crises de ansiedade sobre se as suas folhas vão nascer na primavera. Ela não compete com a árvore ao lado. Ela apenas segue o seu código interno, reage aos estímulos do ambiente e cresce majestosamente, quebrando até concreto se necessário, mas sem nunca parecer apressada. A natureza não tem pressa e, no entanto, tudo é realizado. O homem moderno, desconectado dessa fonte, tenta forçar os ciclos. Ele quer a colheita antes do plantio. Ele quer a riqueza sem a maturação do caráter. Essa pressa gera atrito vibracional. Quando você tenta acelerar o tempo com a sua ansiedade, você cria uma resistência invisível. O soberano entende que existe um ritmo natural para todas as coisas, uma gestação. Tentar pular a gestação não gera um filho mais rápido, gera um aborto. Relaxar e deixar vir é respeitar o tempo de cozimento da realidade. Quando você para de vigiar o relógio, o tempo deixa de ser seu inimigo e passa a ser seu aliado. Na neurociência, esse estado é conhecido como flow, fluxo ou transitoriedade hipofrontal. Quando um atleta de elite está no auge da performance ou um músico está improvisando um solo genial, os exames mostram que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo julgamento, pela dúvida e pelo eu consciente, se desliga temporariamente.
O eu sai da frente e a competência pura assume o comando. Eles não estão tentando fazer, eles estão sendo feitos pela ação. O paradoxo é que, para atingir o máximo de performance, você precisa parar de tentar controlar a performance. Você precisa relaxar a mente crítica e confiar no treinamento que já está instalado no seu sistema nervoso. A ansiedade é o oposto do flow. A ansiedade é o córtex pré-frontal gritando: e se eu errar? O que eles vão pensar? Eu preciso acertar. Esse ruído mental bloqueia o acesso à sua genialidade. Relaxar não é desistir, é desligar o ruído para que a música toque. Precisamos falar sobre a lei do mínimo esforço. A Matrix nos ensinou que sem dor, sem ganho, no pain, no gain. Embora isso seja verdade para o crescimento muscular, é uma mentira desastrosa para a manifestação da realidade. A física nos ensina que a energia sempre busca o caminho de menor resistência. A água desce a montanha pelo caminho mais fácil, não pelo mais difícil, e ainda assim ela chega ao oceano. A eletricidade passa pelo fio de menor resistência. O soberano aplica a lei do mínimo esforço na sua vida. Isso significa que ele não força portas trancadas, ele procura janelas abertas. Se algo está extremamente difícil, travado e doloroso, o soberano para e reavalia. Será que eu estou nadando contra a corrente? Será que existe um jeito mais inteligente? A insistência cega é burrice disfarçada de perseverança. Relaxar permite que você tenha a clareza para ver os atalhos que a tensão estava escondendo. Muitas vezes, a solução do problema aparece no momento em que você desiste de resolver o problema e vai tomar um banho. Por quê? Porque você saiu do caminho da resistência e permitiu que a inteligência subconsciente operasse. A aplicação prática disso é a intenção sem tensão. Você deve ter uma intenção clara, o alvo, mas deve estar relaxado quanto ao processo, a flecha. Imagine um arqueiro. Se ele estiver com os músculos do ombro tensos, tremendo de ansiedade para acertar o alvo, a mira dele vai oscilar e ele vai errar. Para acertar o centro, ele precisa de uma tensão justa no arco, mas de um relaxamento total no corpo e na mente. Ele precisa soltar a flecha com desapego. No momento em que a flecha sai, ele não tem mais controle. O homem moderno quer controlar a flecha durante o voo. Ele manda o e-mail e fica atualizando a caixa de entrada. Ele faz o investimento e fica olhando o gráfico a cada minuto. Isso é loucura. O soberano define o alvo, puxa a corda com técnica e solta. O resto é com a gravidade e com o vento. Relaxar é confiar na balística do universo. Outro aspecto crucial é a confiança na inteligência invisível. O seu corpo realiza milhões de processos químicos por segundo sem que você precise gerenciar. O seu coração bate, as suas células se dividem, a sua comida é digerida. Você não precisa acordar de manhã e dizer: coração, por favor, bata hoje. Existe uma inteligência que cuida de tudo isso para você. Por que você acha que essa mesma inteligência não pode cuidar da sua carreira ou dos seus relacionamentos? O ego do homem moderno é arrogante. Ele acha que se ele não estiver preocupado, o mundo para de girar. O soberano entrega o peso. Ele entende que ele é um co-criador, não o gerente geral do universo. Quando você relaxa e diz: eu confio que a solução virá, você aciona recursos que a sua mente consciente limitada não consegue ver. Você passa a operar com o processador central do universo, em vez de usar apenas a calculadora de bolso do seu ego. O clímax deste bloco é a transição da energia de caça para a energia de atração. O caçador sai de casa para buscar o que não tem. O ímã permanece onde está e atrai o que é compatível com ele. Para que as coisas venham até você, você precisa se tornar o tipo de pessoa que já tem. Se você quer dinheiro, você deve vibrar na frequência de quem já é próspero. Calma, generosidade, visão de longo prazo.
Se você quer amor, deve vibrar na frequência de quem já é amado. Autoestima, carinho, falta de carência. Relaxar é a prova de que você já possui a frequência. Ninguém fica ansioso pelo que já tem. Se você tem as chaves do carro no bolso, você não fica preocupado se vai conseguir entrar no carro. Você apenas caminha até ele e abre a porta. O relaxamento é a demonstração física de fé. É agir como se o pedido já tivesse sido atendido. E, paradoxalmente, é essa certeza relaxada que faz o pedido se materializar com uma velocidade assustadora. Entenda que o vácuo atrai o preenchimento. Quando você está cheio de preocupação, cheio de planos neuróticos, cheio de controle, não há espaço para nada novo entrar. O universo tem horror ao vácuo. Se você cria um espaço de silêncio e relaxamento na sua vida, o universo corre para preenchê-lo com novas ideias, novas pessoas e novas oportunidades. Mas você precisa ter a coragem de esvaziar primeiro. Você precisa ter a coragem de soltar o controle remoto. A vida relaxada não é uma vida de inatividade, é uma vida de atividade inspirada. Você age quando sente o impulso real, não quando sente o chicote do medo. E uma ação inspirada vale por 1000 ações forçadas. Neste segundo bloco, mergulhamos na física da não-ação. Você entendeu que lutar contra a correnteza é suicídio, que o flow exige o desligamento do ego crítico e que a lei do mínimo esforço é a chave da eficiência. Percebeu que a sua ansiedade é uma interferência no sinal e que relaxar é a forma mais alta de confiança e competência. O diagnóstico físico foi feito. Você tem tentado empurrar o rio quando deveria estar navegando nele. Mas para navegar, você precisa de uma mente que não veja monstros em cada sombra. No próximo bloco, vamos para a psicologia da abundância radical. Vou te explicar como hackear a sua mente para eliminar a escassez, como usar a mentalidade do herdeiro para se sentir merecedor sem esforço, e como o desapego emocional torna você irresistível para pessoas e oportunidades. Prepare-se para reformatar o seu software interno. Olhe para a forma como você se comporta diante das coisas que você mais deseja. Existe uma tensão, um medo de perder, uma dúvida constante se você é merecedor ou se haverá o suficiente para você. Essa postura é o que eu chamo de mentalidade do mendigo cósmico. Você está batendo na porta do universo com o chapéu na mão, implorando por migalhas de sucesso, de afeto e de saúde. E o universo, funcionando como um espelho perfeito e impessoal, reflete exatamente essa imagem de volta para você. Ele te dá mais situações que te fazem sentir um mendigo. A realidade não responde ao que você quer, ela responde a quem você é. Se você é a vibração da falta, você atrairá mais falta. Para virar esse jogo e fazer com que tudo venha até você, você precisa realizar um transplante de identidade. Você precisa sair da postura de quem pede para a postura de quem tem. Você precisa adotar a mentalidade do herdeiro. Imagine um herdeiro de um império bilionário. Ele acorda de manhã preocupado se terá café na mesa? Ele se estressa se perde uma oportunidade de negócio? Não. Ele tem uma certeza visceral, gravada nos ossos, de que a abundância é o estado natural dele. Ele não persegue o dinheiro, ele assume que o dinheiro está lá. E por causa dessa certeza relaxada, ele age com uma audácia e uma tranquilidade que atraem ainda mais riqueza. O dinheiro sente o cheiro da confiança dele e corre para o bolso dele. Se você quer que a vida pare de te tratar como um pedinte e comece a te tratar como um rei, você precisa começar a se portar como um rei antes mesmo de ter a coroa. Deixe o seu like agora se você está pronto para abdicar do trono da miséria e assumir o seu lugar de direito na mesa da abundância. Vamos reformatar o seu software interno. A raiz do seu sofrimento é a crença na escassez. Matrix te ensinou que tudo é limitado. O dinheiro é limitado,
O amor é limitado, as oportunidades são limitadas. Isso cria uma competição neurótica. Você olha para o sucesso do outro e sente inveja, porque acredita que se ele pegou aquele pedaço do bolo, sobrou menos para você. Essa crença gera contração. O soberano opera na psicologia da abundância radical. Ele entende que o universo é infinito em criatividade e recursos. O sucesso de outra pessoa não é uma ameaça. É uma prova de que o sucesso é possível. Quando você relaxa e aceita que existe o suficiente para todos, inclusive para mim, a inveja desaparece e é substituída pela inspiração. Você para de segurar o que tem com medo de perder e começa a abrir as mãos para receber mais. A circulação é a lei da vida. O sangue precisa circular, o dinheiro precisa circular, a energia precisa circular. O medo da escassez é um torniquete que você aplica na própria vida, cortando o fluxo. Relaxar é soltar o torniquete. É confiar que, assim como o ar que você respira, o suprimento nunca vai acabar, a menos que você decida parar de respirar. Precisamos falar sobre o poder da indiferença positiva. No jogo da sedução, quem tem o poder? Aquele que precisa menos da outra pessoa. Se você está desesperado pela atenção de alguém, você se torna pesado, grudento, repulsivo. Se você está tranquilo, feliz consigo mesmo e indiferente, se a pessoa fica ou vai, você se torna irresistível. O mesmo princípio se aplica ao dinheiro e ao sucesso. O dinheiro foge de quem precisa dele para sobreviver emocionalmente e corre para quem o trata com uma certa indiferença respeitosa. O soberano diz para a meta: eu adoraria que isso acontecesse. Seria fantástico, mas se não acontecer, eu continuarei sendo incrível e a minha vida continuará sendo ótima. Essa frase retira o peso da necessidade e coloca você na frequência da preferência. O universo adora preferências, mas odeia necessidades. A necessidade vibra medo, a preferência vibra liberdade. Quando você retira a carga emocional excessiva de um objetivo, você remove a resistência que impedia a sua manifestação. A coisa vem até você porque você parou de empurrá-la com a sua ansiedade. A ferramenta técnica para aplicar isso é a visualização do fato consumado. A maioria das pessoas visualiza o futuro com ansiedade, focando no como vai conseguir. O soberano visualiza o final. Ele fecha os olhos e sente a emoção de já ter conseguido. Ele sente o alívio, a gratidão e, principalmente, a naturalidade. Pense em algo que você já tem. Por exemplo, um par de sapatos. Você não fica emocionado ou ansioso com seus sapatos. Você apenas sabe que eles são seus. É normal. Para atrair grandes coisas, você precisa normalizá-las na sua mente antes que elas aconteçam na realidade. Você deve chegar ao ponto em que ganhar R$1 milhão pareça tão natural e relaxado quanto calçar os seus sapatos. Quando o seu subconsciente aceita aquilo como normal, ele para de criar obstáculos e começa a te guiar através de ações relaxadas e intuitivas até o objetivo. Relaxar é o sinal biológico de que o desejo já foi realizado. Se você ainda está tenso, é porque no fundo você não acredita que é seu. Outro pilar da psicologia da abundância é a eliminação do ruído da dúvida. A dúvida é um freio de mão puxado. Você planta a semente da intenção: eu vou conseguir esse emprego. Mas 5 minutos depois, você a desenterra com a dúvida: mas e se eu não for bom o suficiente? Esse ciclo de plantar e desenterrar é o que mantém a sua vida estagnada. O soberano pratica a dieta mental estrita. Ele não se permite entreter pensamentos de fracasso. Se uma dúvida surge, ele não luta contra ela. Ele apenas a observa como uma nuvem passageira e volta o foco para o céu azul da sua certeza. Ele entende que a mente é uma ferramenta de criação, não de armazenamento de lixo. Se você quer que tudo venha até você, você precisa manter o canal limpo.
você deve agir como um rádio sintonizado na estação da vitória. Se você ficar mudando de estação a cada 5 minutos por causa do medo, você só ouvirá estática. A consistência da sua vibração relaxada é o que magnetiza a realidade. O clímax deste bloco é a compreensão de que você é a fonte, não o pedinte. Tudo o que você vê no mundo exterior é um reflexo projetado do seu mundo interior. Se você quer mais amor, torne-se amoroso. Se você quer mais riqueza, sinta-se rico e generoso agora, mesmo com pouco. O paradoxo é que você só recebe o que você já sente que tem. O mundo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Portanto, relaxar é o ato de parar de procurar fora o que já está dentro. Quando você percebe que a fonte da alegria, da segurança e do poder está no seu próprio peito, você para de mendigar a aprovação externa. E, ironicamente, é nesse momento que o mundo começa a te aplaudir. As pessoas são atraídas por quem é cheio de si, no bom sentido. Cheio de presença, cheio de certeza, cheio de calma. Você se torna um sol, e os planetas, dinheiro, oportunidades, pessoas, entram em órbita ao seu redor naturalmente. Você não precisa laçar os planetas, você só precisa ter gravidade suficiente. E a gravidade vem da sua densidade de ser, do seu relaxamento na própria pele. Entenda que o desapego é o teste final. Muitas vezes, o universo vai te testar. Ele vai atrasar o seu pedido ou criar um obstáculo só para ver se você vai voltar para a velha postura de desespero ou se vai manter a postura de herdeiro relaxado. Se você reage com pânico, você falhou no teste e o ciclo recomeça. Se você olha para o problema, sorri e diz: "Isso também faz parte do meu sucesso, tudo está cooperando para o meu bem", você passa no teste. A sua fé inabalável, demonstrada através da calma sob pressão, é a chave que destranca o cofre. Relaxar quando tudo está dando certo é fácil. Relaxar quando tudo parece dar errado é o poder supremo. É a declaração de que você confia mais na sua visão do que nas circunstâncias temporárias. E essa confiança dobra a realidade à sua vontade. Neste terceiro bloco, reformatamos a sua identidade. Você entendeu que a mentalidade de herdeiro é o segredo da atração, que a necessidade repele e que a indiferença positiva magnetiza. Percebeu que você deve normalizar o sucesso na sua mente e que a dúvida é o inimigo da manifestação. O diagnóstico psicológico foi feito. Você precisa parar de se sentir pequeno para que o mundo possa te dar coisas grandes. Mas essa nova mente precisa de uma aplicação prática no mundo real, especialmente nas áreas onde a tensão é maior: dinheiro e relacionamentos. No próximo bloco, vamos para a estratégia da atração nos negócios e no amor. Vou te explicar como aplicar o relaxe e deixe vir para fechar vendas sem esforço, para fazer o dinheiro correr atrás de você e para criar relacionamentos onde você é o prêmio, não o perseguidor. Prepare-se para ver a teoria se transformar em resultados tangíveis. Imagine que você está sentado em uma sala de reuniões ou em um jantar romântico. O ar está pesado. Você consegue sentir, quase cheirar, a ansiedade emanando da outra pessoa. No mundo das vendas, chamamos isso de hálito de comissão. É aquele vendedor que sorri demais, concorda rápido demais e fala sem parar, porque ele precisa daquela venda para pagar o aluguel. Qual é a sua reação instintiva? Você fecha a carteira, você recua. A sua intuição grita que há algo errado, porque ninguém que oferece algo de valor real estaria tão desesperado para se livrar dele. Agora, inverta o cenário. Imagine um homem que senta à mesa, recosta na cadeira, olha nos seus olhos com calma e diz: "Eu não tenho certeza se nós somos o parceiro certo para você. Vamos descobrir juntos." De repente, a dinâmica muda. O poder mudou de lado.
Ele não está tentando vender, ele está avaliando se você merece comprar. Essa postura de desapego, essa disposição genuína de levantar e ir embora sem fechar o negócio, é o afrodisíaco mais potente do mundo corporativo e romântico. Em 2026, a maioria dos homens opera como pedintes disfarçados de profissionais ou namorados. Eles perseguem clientes, perseguem mulheres, perseguem validação, e por isso eles são tratados como mercadoria barata. O soberano entende que para atrair ouro, você precisa ser a montanha, não a picareta. Se você está cansado de ser aquele que manda a mensagem e fica olhando o celular a cada minuto, se você quer aprender a gerar uma gravidade tão forte que clientes e parceiros venham orbitar a sua estabilidade, deixe o seu like agora. Você está prestes a aprender a aplicação tática da indiferença magnética. Vamos ver como relaxar enche o seu bolso e a sua cama. No mundo dos negócios, a regra é clara. O dinheiro foge da necessidade. O dinheiro é uma energia neutra que busca multiplicação e segurança. Quando você vibra na frequência da necessidade, eu preciso desse emprego, eu preciso desse cliente, você está vibrando insegurança. Você está sinalizando que está à beira do colapso. Investidores e clientes de alto nível têm um radar para isso. Eles não querem salvar você. Eles querem se associar a vencedores. A estratégia do soberano é a construção da soberania de opções. Mesmo que você esteja quebrado hoje, você deve entrar na sala com a mentalidade de quem tem opções infinitas. Você deve focar obsessivamente na entrega de valor, não na extração de dinheiro. Quando você tira o cifrão dos olhos e foca em resolver o problema do outro com excelência e calma, a pressão desaparece. O cliente sente que você está do lado dele, não contra a carteira dele. Essa confiança relaxada cria a venda sem venda. Você não precisa empurrar, você apenas apresenta a solução e permite que o cliente venha. E ele vem, porque a escassez de profissionais que não parecem desesperados é brutal. A calma é o novo luxo no mercado de trabalho. Quem detém a calma, detém o contrato. A aplicação mais radical disso é o poder do não. O homem comum tem pavor de dizer não para dinheiro. Ele aceita clientes tóxicos, prazos impossíveis e valores baixos porque tem medo da escassez. O soberano sabe que cada não que ele diz para algo que não está alinhado com o seu valor aumenta o seu valor de mercado. Quando você recusa um projeto porque ele comprometeria a sua qualidade ou a sua paz, você envia um sinal de choque para o mercado. Esse homem não é comprável, ele é valioso. Paradoxalmente, isso faz com que as pessoas queiram te pagar mais. Elas querem o que não podem controlar. Relaxar nos negócios significa ter a coragem de proteger o seu padrão. Significa confiar que, ao recusar as migalhas, você abre espaço para o banquete. O dinheiro respeita quem se respeita. Se você corre atrás de moedas, você perde os diamantes. Se você relaxa e constrói uma estrutura de valor, as moedas e os diamantes rolam para os seus pés. Agora, vamos levar essa física para o campo minado dos relacionamentos e da sedução. Aqui, a lei do esforço reverso é ainda mais brutal. A biologia feminina e a humana em geral foi desenhada para buscar o melhor parceiro possível para a sobrevivência e reprodução. O traço número 1 de um parceiro de alto valor é a segurança emocional. Um homem ansioso, ciumento, que manda textos cobrando atenção, que muda de opinião para agradar, é biologicamente interpretado como fraco e inseguro. Se ele não consegue controlar as próprias emoções, como ele protegerá a tribo? A mulher sente uma repulsa instintiva pela carência masculina. O nice guy, o bonzinho, acha que fazendo tudo, correndo atrás e sendo disponível 24 horas, ele será recompensado com amor. A realidade é que ele é recompensado com a friend zone ou com o desprezo.
Por quê? Porque ele está forçando, ele está tentando comprar afeto com servidão, ele não está relaxado, ele está em uma transação ansiosa. O soberano opera como o farol, não como o barco. O farol não corre atrás dos barcos, ele fica parado, firme, emitindo a sua luz. Os barcos que buscam segurança vêm até ele. Na sedução, relaxar significa focar na sua própria missão, no seu próprio desenvolvimento e na sua própria diversão. A mulher deixa de ser o centro do seu universo e passa a ser uma convidada especial na sua vida incrível. Quando você tira o foco dela e coloca em si mesmo, algo mágico acontece. A polaridade se inverte. Ela começa a se perguntar: por que ele não está obcecado por mim? O que ele tem de tão interessante? O mistério gera atração. A sua ausência de necessidade faz com que ela se sinta segura para se aproximar. Ela sabe que você não vai desmoronar se ela for embora, e isso faz com que ela queira ficar. A mulher quer ser o complemento de um homem sólido, não a muleta de um homem carente. Relaxar no amor é ter a certeza de que você é o prêmio. É saber que a sua companhia é valiosa. Quando você internaliza isso, você para de fazer testes, para de vigiar redes sociais e para de tentar fazer dar certo. Você simplesmente é a pessoa certa e deixa que a seleção natural traga quem é compatível. Essa postura exige a morte do pedestal. Muitos homens colocam o objeto do seu desejo em um pedestal divino, tornando-se indignos e nervosos na presença dela. Ela é perfeita demais para mim. Esse pensamento cria uma tensão insuportável. Você gagueja, você tenta impressionar, você age de forma não natural. E a artificialidade mata a conexão. O soberano derruba o pedestal. Ele olha para outra pessoa como um ser humano, cheio de falhas, medos e inseguranças, igual a ele. Ele relaxa porque sabe que não está diante de uma deusa, mas de uma parceira potencial. Essa humanização permite que a conversa flua, que o humor apareça e que a atração real surja. Você não pode se conectar com alguém que você idolatra. Você só pode se conectar com alguém que você olha nos olhos, no mesmo nível. Relaxar é descer o outro do pedestal e subir a si mesmo do poço da insegurança, encontrando-se no terreno firme da realidade. Mas cuidado, relaxar não é ser frio ou desinteressado artificialmente. Isso é joguinho de manipulação, e joguinhos são coisas de meninos inseguros. A estratégia do soberano é a intenção clara com desapego de resultado. Você pode e deve demonstrar interesse. Você pode convidar, pode elogiar, pode ser cavalheiro. A diferença está na reação ao não. Se ela recusa ou se afasta, o homem carente se desespera. Pergunta por quê, insiste ou fica com raiva. O homem relaxado sorri, diz, sem problemas, e continua a sua vida com a mesma alegria de antes. Ele não leva para o lado pessoal, porque a identidade dele não estava em jogo. Essa reação de total não reatividade à rejeição é, ironicamente, o que muitas vezes faz a outra pessoa reconsiderar. Espere, ele não ficou ofendido? Ele é tão seguro assim? A confiança é a única moeda que nunca desvaloriza no mercado do amor. A síntese da estratégia nos negócios e no amor é a criação de vácuo. A natureza tem horror ao vácuo. Se você preenche todo o espaço com a sua ansiedade, com as suas mensagens, com a sua insistência de vendas, não sobra espaço para o outro vir até você. Você sufoca a interação. O soberano tem a coragem de criar o silêncio. Ele faz a proposta e cala a boca. Ele manda a mensagem e larga o celular. Ele dá espaço para que a outra pessoa sinta a falta dele, pense nele e tome a decisão de vir. É no espaço vazio que o desejo cresce. É no silêncio que o cliente decide comprar. Se você está sempre em cima, você está matando o desejo. O agricultor planta a semente e cobre com terra, escuridão e silêncio. Se ele cavar todo dia para ver se cresceu, ele mata a planta.
Relaxar é confiar que o trabalho subterrâneo está sendo feito. O resultado final dessa postura é uma vida sem fricção. Imagine acordar de manhã e não ter que lutar para ganhar dinheiro ou lutar para manter seu relacionamento. Imagine que o dinheiro flui porque você construiu canais de valor eficientes e as pessoas certas ficam porque elas amam estar na sua presença leve. Isso não é utopia, é engenharia de estilo de vida. Quando você remove a resistência da perseguição, a energia que você gastava correndo atrás passa a ser usada para construir e aproveitar. Você se torna mais criativo, mais saudável e mais magnético. As pessoas olham para você e perguntam: qual é o seu segredo? E você apenas sorri, porque sabe que o segredo não é o que você faz, mas o que você parou de fazer. Você parou de atrapalhar o universo. Neste quarto bloco, aplicamos a teoria ao mundo real. Você entendeu que a necessidade repele dinheiro e amor, que o não aumenta o seu valor e que a segurança emocional é o maior afrodisíaco que existe. Percebeu que deve ser o farol, não o barco, e que o vácuo é necessário para que a atração aconteça. O diagnóstico prático foi feito. Você tem sufocado as suas oportunidades com o excesso de esforço. Mas agora, precisamos consolidar tudo isso em uma rotina. Você precisa de um protocolo para viver nesse estado de fluxo permanentemente, sem cair nas armadilhas do medo diário. No próximo e último bloco, vamos consolidar o protocolo da vida magnética. Vou te entregar o manual diário para manter a frequência da abundância, o juramento de não perseguição e a visão final de como viver como o centro gravitacional do seu próprio universo. Vamos transformar o conceito de relaxe em uma arma de conquista absoluta. Prepare-se para parar de correr e começar a voar. Você atravessou o deserto da ansiedade. Você olhou para suas mãos calejadas de tanto segurar a corda do controle e percebeu que o esforço excessivo era a causa da sua estagnação, não a solução. Você entendeu a física do Wu Wei, a psicologia do herdeiro e a estratégia do vácuo nos negócios e no amor. Você agora possui o conhecimento proibido. A chave para abrir as portas do mundo não é a força bruta, mas a frequência correta. No entanto, saber não é ser. O seu velho eu, viciado em adrenalina e drama, ainda vive nas sombras do seu sistema nervoso, esperando o primeiro sinal de crise para retomar o volante e começar a correr em círculos novamente. A matrix da escassez é persistente. Ela vai tentar te convencer de que relaxar é irresponsável, de que confiar é loucura e de que se você não estiver sofrendo, você não está vivendo. Para blindar a sua mente contra esse retrocesso e garantir que a abundância flua perpetuamente, você deve instituir o protocolo da vida magnética. Este é o ritual diário de manutenção da sua vibração. Se você está pronto para assinar o Tratado de Paz com o Universo e quer viver como um ímã humano que atrai milagres com a naturalidade de quem respira, deixe o seu like agora. Este clique é o selo final da sua transformação. Você está decidindo que a luta acabou e o reinado começou. Vamos consolidar o seu trono. A base do seu protocolo diário é a alvorada da abundância. A batalha pela sua frequência é vencida ou perdida nos primeiros 10 minutos do dia. O homem comum acorda e imediatamente se conecta à escassez. Ele pega o celular e deixa que os e-mails de cobrança, as notícias de tragédia e as vidas perfeitas do Instagram inundem o seu cérebro. Ele começa o dia reagindo, com o cortisol lá em cima, já na frequência da falta. O soberano faz o oposto. Ele acorda e blinda a mente antes de tocar no mundo. A primeira regra do protocolo é: sem entradas externas, antes da calibragem interna. Você usa os primeiros momentos para afirmar a sua identidade de herdeiro. Você respira fundo e sente a gratidão pelo que já tem, normalizando a abundância. Você visualiza o seu dia fluindo sem atrito. Você diz para si mesmo:
Hoje eu não persigo nada. Eu faço o meu melhor e deixo o universo trazer o resultado. Essa calibragem matinal é como afinar um instrumento antes do concerto. Se você sai desafinado, a música do dia será um caos. Se você sai afinado na frequência da confiança, cada interação será uma harmonia. Durante o dia, você deve praticar a ação sem fricção. Relaxar não significa ficar deitado no sofá, esperando um saco de dinheiro cair do teto. Isso é delírio. Relaxar significa agir com intensidade, mas sem tensão interna. É o conceito de flow aplicado ao trabalho. A cada hora, faça um check-up do barômetro de tensão. Pergunte-se: eu estou fazendo isso com medo ou com inspiração? Os meus ombros estão tensos? A minha respiração está curta? Se a resposta for sim, pare. Você entrou no modo de esforço reverso. Você está empurrando o rio. Levante-se, respire, dê uma volta, reinicie o sistema. Volte para a tarefa apenas quando tiver recuperado a postura de desapego. O soberano entende que uma hora de trabalho inspirado e relaxado vale mais do que 10 horas de trabalho ansioso e forçado. A qualidade da sua energia impregna o seu trabalho. Se você cria um produto ou serviço com ansiedade, o cliente sentirá essa vibração e se afastará. Se você cria com alegria e leveza, o produto se torna magnético. A sua principal tarefa no trabalho não é apenas produzir, mas manter a sua vibração alta enquanto produz. Precisamos falar sobre a gestão do gap, o intervalo de fé. Existe um tempo entre o momento em que você relaxa e emite a intenção e o momento em que a realidade se manifesta. Esse intervalo é o vale da morte para a maioria das pessoas. Elas relaxam por 2 dias, não veem 1 milhão na conta e entram em pânico. Não está funcionando. E aí, elas voltam a cavar a semente. O soberano domina a paciência ativa. Ele sabe que o universo tem um tempo de gestação. Ele não vigia o forno. Durante esse intervalo, ele continua vivendo a sua vida com excelência, sem esperar. Ele trata o tempo de espera não como uma falha, mas como um período de preparação. Se ainda não chegou, é porque ainda está sendo preparado para mim, ou eu estou sendo preparado para aquilo. Essa confiança absoluta elimina a ansiedade da espera. Quando você não se importa com quando vai acontecer, você remove a última barreira de resistência. E, paradoxalmente, é quando você para de esperar que a campainha toca. O protocolo noturno envolve a arte de soltar. O sono é o momento mais sagrado de criação. É quando a sua mente consciente, o porteiro crítico, dorme. E o seu subconsciente, o construtor da realidade, assume o turno. Se você vai dormir preocupado, ruminando problemas e planejando batalhas, você dá ao seu subconsciente ordens de guerra para o dia seguinte. Você acorda cansado e em conflito. O soberano pratica a entrega noturna. Ele anota as suas preocupações em um papel para tirá-las da cabeça e diz mentalmente: Universo, eu fiz a minha parte hoje. Agora eu entrego o turno da noite para você. Resolva isso para mim enquanto eu descanso. Ele adormece na sensação do desejo realizado. Neville Goddard chamava isso de sleep in the state of the wish fulfilled. Dormir sentindo-se seguro, amado e próspero é a técnica de manifestação mais poderosa que existe. É um ato de fé. Você está dizendo que confia tanto na ordem das coisas que pode se dar ao luxo de desligar completamente e descansar. Um pilar central do seu legado é a proteção do campo magnético. Você não pode manter uma vibração de abundância se estiver cercado por pessoas que vibram escassez, reclamação e vitimismo. A energia é contagiosa. O soberano é implacável com o seu ambiente. Ele se afasta de vampiros emocionais, de noticiários sensacionalistas e de conversas sobre crise. Ele sabe que a sua mente é o seu maior ativo.
E ele não permite que ninguém jogue lixo nela. Ele busca a companhia de outros soberanos, pessoas que também operam na frequência da possibilidade e do relaxamento. Quando dois ou mais ímãs se juntam, o campo de atração se multiplica exponencialmente. Crie a sua bolha de realidade. Dentro dela, a crise não existe, a sorte é inevitável e a vida é um jogo ganho. Defenda essa bolha com a sua vida, pois ela é a fonte do seu poder. O clímax da sua transformação é a fusão com a fonte. Chega um momento em que você para de ver a atração como uma técnica que você faz e passa a vê-la como o que você é. Você percebe que não há separação entre você e o que você deseja. Você é a riqueza, você é o amor, você é a saúde. As coisas externas são apenas sombras projetadas da sua luz interna. Nesse estágio, o esforço desaparece completamente. A vida se torna uma dança. Você tem uma ideia e os recursos aparecem. Você tem um desejo e a pessoa certa cruza o seu caminho. Isso não é mágica, é alinhamento. Você removeu tanto a fricção do medo que se tornou um supercondutor da realidade. As pessoas olharão para você e dirão que você tem sorte. Você sorrirá, sabendo que a sorte é apenas o nome que os ansiosos dão para a engenharia do relaxamento. Mas lembre-se, o ego vai tentar voltar. O ego adora problemas porque problemas lhe dão uma sensação de identidade e importância. Eu sou o cara que luta muito. Abrir mão dessa identidade de guerreiro sofredor é a parte mais difícil. Você vai se sentir estranho por não estar estressado. Vai parecer que está esquecendo algo. Quando essa sensação vier, reconheça-a como um sintoma de abstinência do vício em cortisol. Respire fundo e reafirme: é seguro ser feliz, é seguro ter facilidade, eu mereço que seja leve. Reprograme o seu sistema para aceitar a paz como o novo normal. A luta não é uma virtude, é um estágio evolutivo primitivo que você superou. Chegou o momento do seu juramento da vida magnética. Este é o pacto final. A partir deste segundo, você declara que abdicou da força bruta. Você jura que não correrá atrás de nada que não queira ser alcançado. Você jura confiar na sua própria suficiência e na abundância do universo. Você não é mais um caçador faminto. Você é o jardim onde a caça vem descansar. Vá aos comentários e escreva a frase que define o seu novo estado de ser. O mantra do ímã humano. Eu não persigo, eu atraio. O que é meu encontra o caminho. Escreva com a certeza de quem já tem. Deixe o seu like se você escolheu o caminho do fluxo em vez do caminho da força. Inscreva-se no canal para receber a munição diária que manterá a sua frequência elevada. O mundo está correndo, suando e chorando. Você estará caminhando, sorrindo e recebendo. Vá e deixe que tudo venha até você. Até a próxima, na abundância.